Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas siglas e termos do mundo do hardware. Esse vídeo, lógico, ele é mais para galera que está iniciando aí. Eu sei que muita gente, até meus inscritos, já conhecem a maioria dessas siglas aqui, desses termos. Então, se você já é um usuário mais avançado, esse vídeo aqui não vai ser muito útil, mas eu tenho certeza que para muita gente ele vai ser bem interessante. Então vamos começar, eu separei algumas siglas aí que são mais comuns e que são frequentemente utilizadas. Para começar temos a CPU. CPU, galera, significa Central Process Unit, ou em português também chamado de UCP, Unidade Central de Processamento, que nada mais é do que o nosso querido processador, o cérebro do nosso computador e quem realiza todas as instruções para executar os cálculos. E galera, muita gente tem dúvida e fala que o CPU é o gabinete. Esqueçam isso daí não existe. Gabinete é gabinete. CPU é o processador. Eu já inclusive vi alguns professores de informática ensinarem que CPU é o gabinete. Mas esqueçam isso, está totalmente equivocado. Assim como temos CPU, também temos GPU. GPU significa Graphics Processing Unit. Desculpem aí pelo meu inglês, my English is very good. Ou em português, Unidade de Processamento Gráfico, que nada mais é do que o chipset da sua placa de vídeo. E GPU, assim, ficou um termo muito genérico. Tem gente que usa GPU para indicar a placa de vídeo toda. Não é que esteja errado, mas GPU é outra coisa, não é uma placa de vídeo em si. Para a placa de vídeo temos a sigla VGA, que seria uma abreviação para Video Graphics Adapter, ou adaptador de vídeo gráfico. Essa sim seria a sigla para indicar a nossa placa de vídeo, então VGA. Porém, a gente também tem o VGA, que seria a abreviação de Video Graphics Array, que significa em português padrão de disposição gráfica, que é a entrada analógica do nosso monitor, aquela entrada azul. Portanto, o VGA pode ter dois conceitos. Continuando aí com a linha de conectores para monitor, temos o DVI, que significa Digital Visual Interface. É um padrão de conexão que pode transmitir dados digitais para o monitor, que seria o conector branco. Galera, uma dica que eu dou, sempre procurem aí por monitores ou com entrada DVI ou com HDMI, para você poder ter aí uma maior qualidade, uma qualidade digital na sua imagem. Por falar HDMI, que significa High Definition Multimedia Interface, que assim como o DVI é um padrão de conexão que permite transmitir dados digitais de vídeo, porém no HDMI você também transmite o áudio juntamente aí com os dados de vídeo. A gente também tem o termo APU, que significa Accelerate Processing Unit, ou Unidade de Processamento Acelerado, que nada mais é do que um CPU juntamente com uma GPU. É a união desses dois termos, ou seja, somente um chip para processar tanto os dados comuns como dados gráficos. Um bom exemplo disso é a linha Fusion da AMD. Essa daqui eu acho que todo mundo já conhece, mas é bom informar, HDD, que significa Hard Disk Drive, ou Driver de disco rígido, que é o nosso querido HD, a parte onde é armazenado todos os arquivos do nosso PC. Temos o termo MOBO, que é utilizado para placa-mãe, que vem de motherboard, porém algumas pessoas ainda chamam de mainboard, que seria a placa principal. E como vocês já sabem, a placa-mãe normalmente é a maior placa que a gente tem no nosso PC, e é a placa que tem vários slots. Slot, que é um outro termo muito utilizado no ramo de hardware, que nada mais é do que os diversos encaixes que a gente tem na nossa placa. Por exemplo, temos o slot PCI, que significa Peripheral Component Interconnect, que é o padrão de barramento atual, normalmente são os slots brancos. E temos uma modificação aí do PCI, que é o PCI Express, que a gente conecta a nossa placa de vídeo. Um outro termo é memória RAM, que significa Random Access Memory, ou então memória de acesso aleatório, que é a memória volátil, que são as memórias que vêm em padrão DDR3, DDR2, em alguns casos mais antigos, que muita gente chama de pente de memória RAM, porém o termo ideal seria módulo de memória. E como uma adaptação temos o VRAM, que nada mais é do que uma memória RAM, porém utilizada só para sua placa de vídeo. E muita gente inclusive acha que a quantidade de VRAM indica o desempenho da sua placa, mas como eu já falei em diversos vídeos, isso daí não é verdade. Muito mais importante do que a quantidade de VRAM da sua placa de vídeo é a tecnologia utilizada no chip gráfico da sua placa de vídeo.
SATA, que é um termo que significa Serial Advanced Technology Attachment, que em português seria algo como tecnologia avançada de anexo em série, que nada mais é que um padrão usado para referenciar driver de disco. Temos também o termo SSD, que significa Solid State Drive, ou unidade de estado sólido. Ele funciona também para armazenar os nossos arquivos. O SSD é um dispositivo sem partes mecânicas. Isso faz dele consumir menos energia, realizar transferência de arquivos mais rapidamente e também ser mais leve do que os HDs convencionais. Outro termo também muito utilizado é o termo fan, que são as ventoinhas do nosso PC. E uma coisa que até eu já errei é chamar o fan de cooler. Na verdade, galera, o cooler é a dissipação em si, aquela parte de alumínio e cobre. Então é errado chamar a ventoinha de cooler. Temos também o termo ATX, que significa Advanced Technology Standard, que é um padrão de design para as placas e gabinetes modernos, que prevê um padrão de medidas para as placas, gabinetes e modificações na fonte de alimentação. Isso é muito importante para a gente manter um padrão, porque já pensou se cada placa-mãe tivesse um tamanho totalmente diferente, a gente não teria um padrão, ia ficar uma bagunça só. USB, que significa Universal Serial Bus, que é um barramento plug and play que pode ser usado por diversos tipos de dispositivos. A ideia seria criar um tipo de conexão que fosse compatível com diversos dispositivos. Outro termo bastante utilizado é o termo BIOS, que significa Basic Input Output System, que nada mais é do que a primeira chamada de software do sistema, que é responsável por dar a partida no seu PC, ou seja, é aquela primeira parte que aparece quando você liga o PC. É um programa que fica instalado na sua placa-mãe. Outro termo que muita gente tem dúvida é o termo TDP, que significa Thermal Design Power, ou energia térmica de projeto. TDP é a quantidade máxima de calor que um sistema de refrigeração de um computador pode dissipar. E por ser medida em watts, muitas pessoas acham que o TDP é a mesma coisa que o consumo de energia de determinado componente, mas isso não é verdade. O TDP não é o quanto o seu componente vai consumir de energia. DPI, que significa Dot per Inch, ou pontos por polegada. O DPI é a forma de medir a resolução de certos componentes, principalmente os mouses. E é um outro termo que muita gente tem dúvida, apesar do DPI indicar precisão e muita gente optar por um mouse com mais DPI, achando que esse mouse vai ter uma qualidade melhor. Claro que o DPI é muito importante, mas tem outras tecnologias envolvidas no mouse que podem ser ainda mais importantes que DPI. O termo PSU, que significa Power Supply Unit, que nada mais é do que a nossa fonte de alimentação. Temos também um termo muito utilizado, que é o RMA, que significa Return Merchandise Authorization, ou retorno de mercadoria avariada. Nada mais é do que a troca de um hardware que está com defeito, porém diretamente com o fabricante. E finalizando com o último termo, que é comum, temos o OC, que é o Overclock. Essa palavra vem de aumento de clock, né? Aumento de frequência. E, inclusive tem uma galerinha que gosta bastante de brincar com overclock. Bom, galera, essas foram as siglas que eu encontrei que normalmente são muito utilizadas no mundo do hardware. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma, deixa aqui nos comentários. Certamente eu esqueci, né? Se você gostou, não esquece de avaliar clicando no like. Isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Também não esquece de me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Falou, até o próximo, valeu e fui!